Lucas capítulo 18, versículo de número 9. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 9. Nós vamos ler até o versículo de número 14. A palavra de Deus diz o seguinte para mim e para você. Há alguns que confiavam na sua justiça própria e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Feche seus olhos por um momento. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra. Eu peço, na primeira parte da minha oração, que o Senhor tire do coração dos meus irmãos qualquer impedimento para receber a Tua palavra. Que não hajam distrações, que não hajam preocupações, que não haja incredulidade, não. Tudo isso cai por terra agora no nome de Jesus. E eu declaro corações, Senhor, mediante a Tua palavra, que serão uma terra fértil para ouvir a semente da Tua palavra, Senhor. Mas a segundo momento, eu te peço pelo pregador, Senhor, ilumina o texto bíblico e que a Tua palavra seja como fogo na boca dele. É isso que nós pedimos e recebemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, o título do nosso sermão hoje é Uma busca de funcionário ou de miserável. Só existem 2 reações, de acordo com a palavra de Deus, diante do reino de Deus. Ou você busca a Deus com uma mentalidade que você é funcionário de Deus, ou você busca a Deus entendendo que você é um miserável diante de Deus. Irmãos, isso é uma realidade muito séria. Porque nós vivemos num mundo em que, sejamos sinceros, a maioria das pessoas não buscam a Deus. A maioria das pessoas não querem ter tempo para Deus. Agora, dentro das pessoas que buscam a Deus, dentro das pessoas que falam: não, eu faço devocional todo dia, não, eu leio a Bíblia, não, eu oro todo dia, não, eu vou na igreja. Dentro dessas pessoas, a Bíblia nos apresenta 2 classes. Aqueles que estão fazendo isso como se fosse um funcionário de Deus, ou aqueles que reconhecem que são miseráveis e dependem de Deus e por isso buscam a Deus. Irmãos, um dos versículos mais ricos de toda a palavra de Deus é Mateus capítulo 5, versículo 3. Talvez você saiba de cor, que fala assim, ó: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Irmãos, aqui Jesus está falando sobre um tipo de busca, sobre acessar o reino, sobre ser alguém que tem contato com o Espírito Santo de Deus. Ele está falando sobre o tipo de busca que vai acessar o reino de Deus. Mas irmãos, eu chamo a sua atenção para um fato. Esse versículo, quando fala de pobre em espírito, nós precisamos primeiro delimitar, a gente precisa classificar o que é ser pobre em espírito. No grego bíblico, nós temos 2 palavras para pobreza. A primeira é o pobre que era um funcionário, ou seja, a pessoa não tinha uma condição boa, estava lá embaixo na pirâmide social, mas ela tinha um emprego, ela trabalhava e
por meio do esforço dela, por meio do trabalho dela, ela conseguia sobreviver. É um tipo de pobreza. Mas a palavra que Jesus usa não é essa primeira, de um funcionário, não. Quando ele fala de pobre em espírito, está classificado na palavra de um miserável, irmãos. Alguém miserável é alguém que é pobre e não tem nada para poder se sustentar. É alguém que não tem um trabalho, não tem nada. Tudo que ela tem é a mão dela para poder pedir esmola. Irmãos, Jesus está falando que eu e você, para acessarmos o reino de Deus, para ter uma busca que vai acessar de fato aquilo que Deus tem para mim e para você, nós precisamos ser como miseráveis, como alguém que não tem nada para oferecer a Deus, irmãos. E nós somos totalmente dependentes da esmola da graça de Deus e de nada mais, irmãos. Se não for a graça de Deus, não tem nada que a gente pode oferecer ao Senhor. E nesse sentido, nesse texto, Jesus conta uma parábola em que ele vai ilustrar uma busca de um funcionário de Deus e alguém que é um miserável diante de Deus. Irmãos, eu quero que você nesse texto troque a palavra fariseu por funcionário, porque é basicamente aquilo que se encaixa na descrição de Jesus. Os fariseus, eles até falavam assim, não, pera, eu sou pobre diante de Deus, eu não tenho nada para oferecer a Deus, mas sabe, a minha busca, eu tenho que conquistar o Senhor, eu tenho que correr atrás. Eu sou um funcionário de Deus, eu tenho que jejuar 2 vezes por semana, eu tenho que fazer isso daqui, eu tenho que trabalhar para Deus, como se eu tenho que comprar o Senhor. Essa é uma mentalidade do fariseu funcionário. Irmãos, nesse sentido, quero te perguntar, irmão, qual que é a sua motivação de estar todo dia, por exemplo, orando ao Senhor? Você está fazendo isso porque você quer comprar a Deus como se você fosse obter o favor de Deus, irmão? Ou você faz isso porque você já entende que Deus já está do seu lado, que você é um miserável que todo dia fala assim, Senhor, eu preciso ser lavado por você, Senhor, eu sou dependente da esmola da graça, senão como é que eu vou viver? Irmão, qual que é a nossa motivação em estar em cultos? Qual que é a minha motivação de estar aqui, irmão? Tem como eu estar pregando aqui, trazendo para você sobre como buscar a Deus, eu estar aqui como um funcionário, como se eu tivesse uma meta para bater com Deus, irmão. Só que não é esse o tipo de coração que Jesus está procurando em mim e em você. É alguém que reconhece que não tem nada e o Senhor é tudo. E aqui o publicano, ele vai ilustrar a figura do miserável. Eu não sei se você sabe, mas os publicanos eram assim, as pessoas mais odiadas da época. Eles estavam classificados, de acordo com os fariseus e a tradição religiosa, como cães e porcos imundos. Os publicanos, eles literalmente traíam a pátria de Israel. Eles cobravam impostos a favor dos romanos. Então é como se você, brasileiro, ficasse aqui ajudando a manter uma ocupação da Argentina que dominou o Brasil, irmão. Você seria alguém extremamente odiado pelos brasileiros. Era isso que o publicano era. Ele era um cobrador de impostos a favor do opressor Império Romano, em que ele literalmente traía a tradição judaica, a nação judaica, a religião judaica. E de acordo com a tradição da época, os publicanos eram tão pecadores, mas tão pecadores, que mesmo se eles se arrependessem, Deus não poderia perdoá-los, porque eles chegaram num ponto de ser tão pecadores, que eles nem conseguiriam se arrepender. Mas irmão, é esse camarada aqui, que Jesus fala que ele tem um coração que Deus se aprovou. Sabe por quê, irmão? Sejamos sinceros. Nós somos todos completamente indignos da presença de Deus, igualmente, irmão. Não é porque eu estou com o microfone na mão que eu sou melhor que você. Ninguém é digno de nada diante de Deus. Mas a questão que Jesus está apresentando nesse publicano miserável diante de Deus é que o publicano olhava para o seu pecado, via os seus erros, e embora ele pecasse, irmão, sabe o que esse publicano fazia? Ele se arrependia, ele se quebrantava e falava, Senhor, eu sei que eu sou pecador, mas tem misericórdia de mim. Senhor, eu sei que eu estou errado, mas eu peço, me transforma a dureza do meu coração, irmãos. E a partir dali, que eu quero começar a diferenciar com você, com algumas aplicações práticas nesse texto, sobre o que vai definir que você está fazendo uma busca com Deus de um funcionário
E o que mostra que você está sendo um miserável diante de Deus? Na sua busca diária, irmão, seja no culto na igreja, no seu devocional. Qual é a motivação da nossa busca? Por isso, o nosso primeiro ponto aqui é: o funcionário tenta méritos pessoais, o miserável apela à misericórdia. Meus irmãos, o fariseu, ele vem cheio de metas com Deus, ele vem cheio de projetos. Ele fala assim: não, Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana. Jesus começa a parábola falando que ela era para aqueles que confiavam na sua justiça própria, irmão. E esse fariseu, ele está orando, e é como se ele estivesse orando para Deus, falando assim: Senhor, eu estou aqui orando, o Senhor sabe que eu sou assim, a 4ª pessoa da Trindade, eu sou muito crente. Olha tudo que eu faço, Jesus. Olha o tanto que eu luto para poder estar do seu lado, Deus. Eu acho que o Senhor tem que ouvir minha oração. Olha tudo que eu estou fazendo. A oração, irmão, do funcionário de Deus, ela é marcada por assim: ah, Jesus, por que o Senhor não me dá isso daqui? Eu mereço. Afinal de contas, olha tudo que eu estou vivendo. Olha tudo que eu estou passando. E aí o tempo todo, irmão, a gente está meio que jogando Deus contra a parede, não é? Falando assim: não, Deus, olha, o Senhor tem que me promover lá naquele emprego, porque o Senhor sabe, eu sou o único crente. Não, estou aqui na igreja todo dia, Jesus. A gente está igualzinho o fariseu, irmão. Ah, não, Jesus, olha aqui, eu estou vencendo as tentações da carne. Olha aqui, meu Deus do céu, como é que o Senhor não vai ouvir as minhas orações, irmão? Só que, em contraste com isso, o publicano, ele berra assim: Deus, tem misericórdia de mim. A misericórdia é não receber de Deus algo que você merecia receber, irmão. Então o que ele está falando assim: Senhor, eu estou te apresentando esse pedido aqui, mas deixa eu te falar, eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho mérito nenhum para te falar, para você atender meu pedido, mas uma coisa eu faço: eu apelo à misericórdia do Rei. Irmãos, é esse coração, de que na busca diária, irmão, as nossas orações, o conteúdo não pode ser: ah não, Deus, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu preciso que o Senhor me responda. Não, irmão, a gente não merece nada, você não merece nada, eu não mereço nada. Se Deus me der mais 1 centavo nessa terra, irmão, eu estou no lucro. Deus já morreu na cruz por mim, Deus já me deu a salvação. Só que aí o tempo inteiro, irmão, tem um monte de gente que não tem orações respondidas, porque não está nem com o coração no lugar. Ele quer ter mérito em ter a oração respondida. Irmão, mas o que a palavra de Deus está nos ensinando é: chame pela misericórdia. Irmão, você vai virar para Deus e falar assim: Deus, olha, eu sou ruim, eu sou a pior raça que tem, mas deixa eu te falar, eu apelo à misericórdia do meu Jesus. Irmão, é por isso que tem um monte de gente que o tempo inteiro vive uma vida cristã que está frustrada o tempo inteiro. Ah não, eu oro e não acontece, eu peço e não vem. Irmão, você não merece nada mesmo não. E se a gente não entender isso, nós vamos ficar na posição do fariseu funcionário. Tipo assim: Deus, cadê a minha promoção? Deus, cadê aquilo que eu estou pedindo? Eu estou aqui fazendo meus projetos, eu estou aqui criando, construindo, irmão. E a gente, na verdade, é tudo uma raça que não merece nada, irmão. A gente é raça de víbora. A gente não tem participação nenhuma nas coisas de Deus. Se não for Jesus na nossa vida, irmão, a gente está perdido. E qual tem sido a sua argumentação na hora de orar, irmão? Porque tem gente que está no deserto e fica assim: mas Senhor, eu estou no deserto, não era para eu estar aqui não, Senhor. Mas sabe, eu estou passando por esse negócio aqui, o Senhor sabe, Deus. O Senhor sabe que desde tal data eu sou crente. Não, irmão, não é nada que você possa fazer. A sua busca pode até cair nesse lugar, irmão. Ficar assim: mas Deus, eu estou orando todo dia, eu estou clamando todo dia. Irmão, é porque não é sobre você clamar, é sobre você clamar pela misericórdia de Deus. Se não for pela misericórdia, irmão, é você que está querendo glória para si mesmo. E Deus não atende orações, irmão, que a glória não pode ser dele. Deus não deixa, irmão, eu e você recebemos um negócio que a gente fala assim: paguei o preço, fiz, eu apresentei para Deus aqui meu argumento, eu convenci a Deus, como se Deus virasse para a gente e falasse assim: nossa, é verdade, eu esqueci de você, né? Você está me fazendo
pedido aqui, até quando que vai ficar assim? Nossa, eu esqueci de você. Quarta pessoa da Trindade. Meu Deus, eu mesmo, né? Meu Deus, eu mesmo. Eu me esqueci de você. Irmão, isso não acontece. Mas fato é, irmão, que o tempo inteiro na nossa vida, Deus não está te dando aquilo que você merece. Quantas vezes, irmão, já não era para a gente já ter partido, mas Deus foi misericordioso. Quanto tempo, irmão, que você pecou e Deus não jogou um raio na sua cabeça. Sabe por quê? A misericórdia de Deus dura para sempre. Ela se renova manhã após manhã. E não tem nada que você pode fazer para poder conquistar. É só clamar. É só pedir. Irmãos, a pessoa que está quebrantada, ela não consegue olhar para Deus e jogar Ele contra a parede. Ela não consegue falar assim, Deus, por que eu estou passando isso? Irmão, a gente tem essas crises de fé. Mas fato é, irmão, que a pessoa que está nesse lugar de quebrantamento, ela olha para si e fala assim, ó, eu sou um miserável mesmo. E sabe, Senhor, eu sou miserável, mas está aqui a minha mão. Se quiser colocar sua misericórdia, a sua graça aqui, eu estou dentro. Irmão, a gente tem crise de fé, a gente tem luta, todo mundo passa por isso, irmão. Mas o problema é que tem um monte de gente o tempo inteiro frustrado com Deus, jogando Deus na parede, irmão. Isso não funciona com o Senhor. O Senhor só aceita se for pela misericórdia. Mas o segundo ponto é que o funcionário se compara com os outros. O miserável se compara com Jesus. Esse fariseu, diz o verso 9, que Jesus conta isso, a alguns que desprezavam os outros. E você vê a oração desse cara, irmão, é o tempo inteiro ele se comparando com o outro. Ele está assim, Jesus, olha esse publicano, eu te dou graças que eu não sou como ele. Ele está olhando para o cara e está orando, falando, olha, eu sou melhor do que ele. Eu não sou adúltero, eu não sou ladrão, eu não sou corrupto, eu não sou como esse publicano. Você está entendendo qual que é o foco desse camarada? Ele está buscando a Deus para ser melhor do que os outros. Ele está buscando a Deus para poder olhar para o outro de cima para baixo, irmão. E ele está o tempo inteiro aqui, Deus, eu sou melhor do que esse. Deus, eu já estou melhor do que esse. Só que aí vem o publicano, e o publicano, ele não está se comparando com os outros. Sabe o que o publicano faz? Enquanto o fariseu está assim, o publicano, o adúltero, o corrupto, o publicano vira e fala assim, ó Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Em outras palavras, enquanto o funcionário de Deus está lá se comparando com os outros, meu irmão, aquele que é miserável está se comparando com Deus e falando assim, eu estou muito longe do padrão de santidade de Deus. Eu estou aqui na presença do Santo de Israel, estou aqui na presença da luz do mundo, e quando eu entro na presença de Deus, eu sei que eu estou cheio de pecado. E na hora que eu olho para Deus, eu falo assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Ele está se comparando com a santidade de Deus e descobrindo o quanto ele é pecador. É assim que acontece na nossa vida, irmão. Quanto mais perto da luz você está, mais as sujeiras daqui do coração ficam em evidência. O problema, irmão, é que justamente tem muita gente que está buscando a Deus só para ser melhor do que os outros. Tem muita gente que sem perceber, irmão, está nesse lugar. Deixa eu te dar alguns exemplos. Irmão, quando a gente se compara com os outros, é como se a gente falasse assim, Deus, eu já estou maduro demais na caminhada, eu acho que eu já posso parar aqui. Esse camarada estava se comparando com o outro e falando assim, não, eu estou bom demais. Irmão, o tempo inteiro a gente não faz isso. Fica comparando a nossa vida com a dos outros. Irmão, e nesse lugar que você se compara, você para de crescer. Porque você usa o outro como uma justificativa para falar que você já está bom, irmão. Tem um monte de crente na igreja que faz isso. Fala assim, ó, esse fulano aqui, meu Deus, está vivendo a vida toda errada. Eu sou aqui, o santo de Israel. Aí tem esse outro aqui, meu Deus, sua graça e misericórdia na vida desse nazareno. E aí está lá o tempo inteiro falando, não, ele é ruim, eu sou melhor. E sabe, tem uma frase que fala assim, ó, enquanto você estiver verde, estará crescendo. Mas assim que amadurecer, começará a apodrecer. Irmão, se você está se achando maduro demais na caminhada, a tendência é você apodrecer na caminhada com Jesus.
E como é que a gente começa a se achar maduro demais, irmãos? Quando a gente fica se comparando com os outros. E aí está o tempo inteiro assim, a gente vivendo um cristianismo de régua dos outros. Ah não, esse daqui está aqui, esse outro está nesse lugar. Só que não só com os outros, a gente se compara muito com a gente. Deixa eu te dar um exemplo. Pega a pessoa que você era uns, 2 anos atrás. Essa pessoa provavelmente estava cheia de pecado, cheia de vício, que você fala assim, meu Deus do céu, eu não era crente de jeito nenhum. Mas aí a gente olha isso hoje, o que a gente faz? Ah, agora eu estou bonitinho. Não, agora eu já cheguei no ápice da maturidade com Deus. Irmão, nem isso é saudável. Porque a gente está usando nosso comportamento do passado para justificar o não crescer no presente. A gente está se comparando e isso leva a um lugar de ser estagnado espiritual. Mas irmão, se o seu exemplo for Jesus, não for os outros do seu trabalho, não for as pessoas da igreja, irmão, não for as pessoas da sua família, não for o seu eu de 2 anos atrás, se o seu exemplo todo dia é Jesus, irmão, todo dia você tem transformação para viver. E é isso que a pessoa que é miserável entende. Que ela está indo no lugar da oração, não é para ser melhor do que ninguém. É para olhar para Deus e falar, meu Deus, estou lendo a tua palavra aqui, eu estou muito fora disso aqui, Jesus. Me transforma, me ajuda. E aí tem pessoas que estão com o mesmo problema de caráter há tanto tempo. Mas se você olha para todo dia em Jesus, irmão, se você olha para Jesus, você vê lá, meu Deus, eu estou cheio de ira. Eu estou ficando irado, eu estou explodindo toda hora. Eu preciso aprender de Jesus, que é manso e humilde. Meu Deus, eu estou cheio de amargura contra aquela pessoa lá. Meu Jesus, me ajuda a liberar perdão, igual você falou, 70 vezes 7. Meu Deus do céu, meus pensamentos só pensam em coisa nada a ver. Eu não consigo pensar na tua palavra. Mas a gente não progride, porque o nosso exemplo, na verdade mesmo, não é Jesus, irmão. É ser melhor do que os outros. Isso mostra que até a nossa motivação de ser santo está corrompida pelo pecado. Tem gente que quer ser santo para ser melhor do que os outros. Tem gente que quer ser santo não para aparecer com Jesus, mas para aparecer na frente do outro, irmão. Percebe que até o nosso desejo de santidade, ele é pecaminoso às vezes. Mas irmão, a pessoa que ela é um miserável, ela não tem necessidade de ficar se comparando com ninguém. Porque quem é funcionário, acha que reino de Deus é empresa. Aí ele é um funcionário de Deus, aí ele fica, não, esse irmãozinho aqui do lado está crescendo muito, eu preciso sobressair em cima dele. Ele fica o tempo inteiro se comparando, irmão. Como se o reino de Deus fosse Rinodê. Eu tenho que ocupar um cargo maior do que esse cara, eu tenho que ser melhor, mais visto, mais aplaudido, mais reconhecido que essa pessoa. Não, irmão, seu exemplo é Jesus, e Jesus não veio para ser servido, mas servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmão, você quer voltar a crescer na sua caminhada com Deus? De verdade mesmo, volta a olhar para Jesus. O autor de Hebreus fala uma coisa que é fenomenal para mim. No capítulo 11 de Hebreus, tem a famosa galeria dos heróis da fé. Ele fala de Abraão, Moisés, Davi. Mas chega no capítulo 12, versículo 2, ele fala assim, ó, tenham os olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da fé. O que o autor de Hebreus está dizendo é, ei, não é para você ficar olhando para os heróis da fé, foca no autor da fé. É ele que é o seu exemplo. Porque se a gente ficar olhando, por exemplo, Moisés pecou, irmão. Abraão pecou. E a gente está aqui o tempo inteiro, não, eu sou melhor do que essa pessoa, pior do que essa pessoa, irmão. É todo mundo pecador, mas o seu foco não são as pessoas que estão na igreja, irmão. É o autor da igreja, é o autor da fé. E se você olha para ele, ele te ensina a ser parecido com ele. É justamente essa transformação, irmão, que a pessoa miserável sempre vive. Ela não consegue, irmão, passar o dia inteiro sem olhar para Jesus. Ela não consegue não olhar para Jesus e querer aprender alguma coisa. Ela não consegue passar 24 horas sem ler a Bíblia, sem orar. Não, ela quer ser transformada. O exemplo dela é Jesus o tempo inteiro. Não, o que Jesus pensa sobre isso? Ah não, eu estou achando isso daqui. Mas o que a Bíblia me diz sobre isso daqui? É isso que vai revelar nosso coração, não de um funcionário de Deus,
mas um miserável, que tem Deus no centro, irmão. E quando você entra na santidade de Deus, como diz a música, irmão, quem já pisou no santo dos santos, não sabe viver em outro lugar, irmão. Quem pisa no santo dos santos, começa a ser santo, porque o Senhor dele é o santo de Israel, é a luz do mundo. Eu quero trazer a você nosso terceiro ponto, que é o seguinte: o funcionário tenta comprar a Deus. O miserável foi comprado. Irmãos, esse camarada, qual que era a motivação do fariseu de buscar a Deus? É que a busca dele era como se fosse um trabalho da escola, que ele faz, consegue uns pontos lá com Deus e passa de ano. Ele está assim: Deus, eu jejuo 2 vezes por semana. Irmão, tem alguma coisa errada em jejuar 2 vezes por semana? Claramente não. Mas a motivação desse camarada é repreendida por Jesus. Porque ele jejua, não porque ele ama a Deus, mas porque ele quer comprar a Deus. É como se o jejum e o dízimo dele, que são coisas que não tem problema nenhum, fosse uma espécie de barganha com Deus. Não, eu estou fazendo e o Senhor vai fazer comigo. Eu estou pagando o preço e aí eu estou comprando a Deus, irmão. Só que em contraste, o miserável publicano, ele chega no templo. É surpreendente o texto, porque diz o texto que o publicano ficou à distância. O publicano não era bem-vindo no templo. Ele era considerado uma escória pela casta dos fariseus, a casta religiosa. Ele não era bem-vindo ali. E ele também poderia pensar: primeiro, eu não sou bem-vindo pelas pessoas naquele templo. Segundo, eu estou cheio de pecado. Eu sou corrupto, eu sou adúltero, eu sou mentiroso. Eu vou entrar na presença de Deus, Deus não me quer lá. Só que esse publicano, chega a ser loucura o texto, porque ele vai e ele fica à distância, como se ele tivesse assim: meu Deus, eu sei que eu preciso estar lá, mas eu não tenho coragem, mas eu preciso ir lá, eu não consigo não estar lá. Irmão, deixa eu te perguntar, o que faz com que uma pessoa cheia de pecado, igual eu e você, imundo nos nossos erros, fala assim: eu não consigo não ir na igreja, eu não consigo não orar todo dia, eu não consigo não ler a Bíblia todo dia? Sabe o que é isso? É um alto senso, irmão, que você não consegue comprar a Deus mesmo não, mas você foi comprado pelo sangue de Jesus, e por isso você não consegue não buscar o seu Senhor, afinal Ele comprou você. Quem é escravo não consegue não servir o seu Senhor. Irmãos, essa linha aqui é muito tênue, porque a nossa busca pode ser uma justificativa para comprar a Deus, e não a motivação ser: eu estou buscando porque eu fui comprado por Deus. Eu me lembro de uma vez que eu estava conversando com um rapaz que eu fiquei amigo, e todo dia, irmão, pessoa a pessoa, que eu virava assim e falava: amigo, como é que você está? Ele falou assim: estou rompendo em fé. Uma frase de crente. Ele falava sempre assim: não, eu hoje estou jejuando. Irmão, eu falava: meu Deus, esse camarada é muito crente, precisa aprender com ele. Irmão, todo dia a mesma frase: estou rompendo em fé, estou jejuando. Até que teve um dia que eu virei para ele e perguntei: como é que você está? Sabe o que ele me respondeu? Rompendo em fé, estou jejuando. Só que aí se deram 24 horas, irmão. Sabe o que eu descobri? Esse camarada desviou totalmente. Falou que não queria mais saber de Jesus, da igreja, de nada, irmão. O que leva uma pessoa a estar jejuando num dia e no outro está no mundão, irmão? Sabe o que é? A busca desse camarada no jejum não era porque ele foi comprado por Deus, é porque ele queria comprar a Deus com o jejum dele. Ele buscava a Deus não porque ele entende que Deus o amou e ele não consegue viver uma vida fora de Deus. Não, ele entendia que ele tinha que viver uma vida cristã legalista. Ele tinha que meter a cara, ele tinha que jejuar, ele tinha que buscar. Só que isso é pesado, irmão. Isso deixa nossas costas na caminhada pesada. Fica difícil de prosseguir. Você vai lá buscando e você nem quer, irmão. Você vai lá fazendo um monte de ritual, um monte de regra, que você nem está afim, irmão. Sabe por quê? Você não está com a consciência que você foi comprado por Deus. Você está achando que você tem que comprar a Deus.
me lembro de uma outra vez que eu fui atender um outro jovem. Ele começou assim, falando: Davi, preciso conversar com você e tal. Eu falei: não, vamos embora. Fui conversar com ele. Falei assim: como é que você está, cara? Me conta aí, o que está pegando, né? Gente, líder ninguém vira e conta uma boa notícia, né? A pessoa até maqueia um pouquinho, mas depois vem um negócio ruim. É mais ou menos assim que funciona. E aí, ele virou: não, eu estou lendo a Bíblia, entre 6 e 9 capítulos da Bíblia por dia. Eu estou tipo: uau, meu Deus. Ele falou: não, mas eu oro 30 minutos com timer, todo dia. Eu: meu Deus, camarada, é muito crente. E é outra pessoa, irmão. Ele falou assim: não, mas deixa eu te contar um negócio, Davi. Aconteceu hoje que depois de uns 4 meses e 15 dias, eu caí num pecado que eu não caía mais. Irmão, aquilo para mim foi no mínimo estranho. O cara estava contando todos os dias que ele estava vivendo em santidade. Eu virei para ele e falei uma frase assim, um pouco chocante, mas que era aquilo que ficou óbvio para mim, irmão. Eu virei para ele e falei assim: cara, se eu te contar que o seu menor dos problemas é que você caiu nesse pecado no momento. A raiz disso, meu irmão, é que você está achando que você está comprando a Deus, vivendo há 4 meses e 15 dias em santidade. A raiz disso que você está achando que ler 9 capítulos da Bíblia por dia impressiona a Deus. A raiz disso é que você está achando que orar 30 minutos de relógio faz Deus ficar assim: meu Deus do céu, eu mesmo. E ele, com lágrimas nos olhos, falou assim: cara, é verdade. Eu falei assim: cara, você está contando os dias sem cair no pecado, irmão? Você está entendendo que até a nossa vida de santidade pode ser uma forma de comprar a Deus? Você está entendendo que é uma linha muito tênue entre a motivação do porquê você busca a Deus? Irmão, você não precisa comprar a Deus, Ele já te comprou pelo sangue precioso dele, irmão. E não tem nada que você pode fazer, irmão, para poder pagar esse preço. Jesus já pagou. Você tem que entender que você não tem nada para oferecer a Deus, mas Deus se ofereceu por você. E é isso que leva a gente a um lugar, irmão, de ser completamente dependente de Deus, de ser um miserável completo. Todo dia eu olho para a cruz e falo assim: meu Deus, o Senhor se ofereceu por mim, pecador. Como que eu não vou queimar de amor por você e buscar você? Como que eu não vou te ansiar e te querer mais? Como que eu não vou querer desenvolver um relacionamento contigo? Eu não tenho nada para oferecer, mas o meu coração queima de amor quando eu vejo o meu Senhor crucificado por mim, irmãos. Era essa consciência que o publicano tinha. E que vai te levar, irmão, a ser um miserável diante de Deus. E o miserável diante de Deus é a pessoa mais rica que tem. Porque ele não tem nada a não ser Deus. Ele não tem nada a não ser a presença do Espírito Santo. Ele não tem nada a não ser o reino dos céus, que Jesus promete que o pobre em espírito vai acessar. E Jesus diz que essa pessoa é bem-aventurada, irmão. Essa palavra fala de ser mais do que feliz, irmão. Você não tem felicidade no mundo, você não tem felicidade em tentar comprar a Deus, você não tem felicidade com pessoas, você tem felicidade em chegar na presença de Deus, todo capenga, igual um coxo, um aleijado, fala assim: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, mas deixa eu me prostrar aos seus pés aqui e falar que eu só dependo do Senhor. Essa é a verdadeira alegria, é conhecer o Filho de Deus e prosseguir em conhecê-lo. Essa que é a fonte inesgotável, que sacia a nossa sede todo dia, irmão. Mas eu quero ir com você para o nosso último ponto, 4º ponto, que é o seguinte: o funcionário quer exaltação, o miserável quer quebrantamento. Irmãos, versículo 14 é muito marcante, porque a gente chega a ter um ditado popular nesse versículo. A gente sofre uma humilhação e fica assim: não, deixa eu te explicar um negócio. Os humilhados serão exaltados. Dá até um glória a Deus, um sapatinho de fogo. Irmão, não é isso que o versículo está dizendo. O que Jesus está falando é: quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. Jesus não está falando do que as pessoas fazem com você. Jesus está falando do que você faz consigo mesmo todo dia na presença do Senhor.
Jesus não está falando de uma humilhação no trabalho, na família, não, Ele está falando de todo dia. Você chegar nos braços do Senhor e falar assim: Senhor, deixa eu me dobrar aqui porque eu sou pó, deixa eu meter minha cara no pó, deixa eu me arrepender de quem eu sou. É essa humilhação no secreto que gera exaltação, irmão. Só que quando nós vemos a postura do fariseu, ele claramente buscava a Deus só para ser exaltado. Ele queria ser exaltado à vista dos homens. Jesus fala que quem busca ser exaltado vai ser humilhado. Esse camarada podia até ter a exaltação diante dos homens, mas diante de Deus ele era um anão. Deus não conhecia esse cara. E por mais que as pessoas do meio religioso falassem: não, esse cara é de Deus, Deus sabia que esse cara era uma fraude. Mas em contraste, irmãos, nós temos aqui esse publicano que ele se humilha, ele bate no seu peito, irmão. E a figura de bater no peito no Antigo Testamento era uma forma de se arrepender, era uma forma de mostrar a Deus que você é culpado. Ele fala assim: Senhor, está vendo esse coração aqui? Ele está cheio de pecado, estou aqui na sua presença, Deus, eu errei milhares de vezes contra o Senhor, mas está vendo esse coração duro que eu tenho? Quebra ele, não me entrega o meu coração duro, irmãos. E aqui nós temos uma linha muito tênue também na nossa busca. Irmão, quando você está sendo um funcionário de Deus, você só quer bênção de Deus, você só quer ser exaltado, irmão. Irmão, não é pecado não, mas tem gente que ora assim, ó: Deus, me dá um carro novo, Deus, prospera minha conta financeira, Deus, envia um mozão, Deus, não, me dá isso, me dá aquilo. Irmão, isso não é pecado não. O problema é quando a sua oração é só isso. Você está querendo só as bênçãos de Deus e não o Deus de toda a bênção. A preocupação do fariseu era: não, eu preciso das bênçãos, eu preciso que as pessoas me vejam, eu preciso ser exaltado. Mas o coração do miserável estava assim: Senhor, eu não estou precisando de nada, a única coisa que eu quero é: quebra esse coração duro que eu tenho. Irmão, deixa eu te perguntar muito na sinceridade, seja muito honesto consigo mesmo. Qual foi a última vez que você, cheio de lágrimas nos seus olhos, falou assim: Senhor, eu errei nisso aqui na 1000ª vez, eu prometi 1000 vezes que eu não ia errar mais, eu errei de novo. Jesus, está vendo eu aqui? Eu sou culpado, eu pequei, mas Senhor, não me entregue ao meu coração duro, não me entregue à minha frieza espiritual, não me entregue a mim mesmo, eu estou culpado, Senhor. Tem misericórdia de mim que sou pecador. Qual foi a última vez que você cantou isso? Não numa canção, irmão, mas com lágrimas de arrependimento nos seus olhos, se quebrantando, pedindo a Deus para quebrar seu coração que está duro. Qual foi a última vez, irmãos? A questão é que muitos só oram para serem abençoados e poucos oram para serem quebrantados. Irmão, não tem bênção nenhuma que é maior do que a presença do Deus Todo-Poderoso. Tem bênção nenhuma maior do que o reino de Deus dentro de nós, irmãos. Eu me lembro de uma vez que eu estava conversando com uma pessoa e era uma brasileira que vivia lá nos Estados Unidos. E o grande dilema do brasileiro nos Estados Unidos é a questão do green card. Sem ele, você não pode sair do país, você não pode fazer nada. Eu já até compartilhei aqui em outros momentos, mas eu acho isso daqui uma história que me impactou muito. Aquela mulher falou assim comigo: olha, tem anos que eu estou aqui nos Estados Unidos, e minha mãe morreu no Brasil, eu não pude ir no velório da minha mãe, porque eu não tinha o green card, não tem como sair do país. E eu pedi a Deus, ia de madrugada em madrugada: Senhor, eu preciso do green card, Senhor, eu quero o green card, para eu poder sair do país, eu quero o green card para ver minha família. Até que teve uma madrugada que ela me falou assim: eu senti um negócio estranho. Deus estava me falando assim: não, você não está entendendo. Você está orando pela coisa errada de madrugada. É para você parar de orar pelo green card e voltar a pedir para você ser quebrantada. Aquilo foi igual uma flecha no peito dela. E ela mudou tudo. Estava há anos tentando o green card e falou assim: não, agora toda madrugada eu vou estar aqui de joelho no chão, pedindo a Deus para quebrar meu coração duro. Irmão, ela foi orando. Durante uma semana ela experimentou coisas que ela não experimentava há tanto tempo na caminhada com Deus. Mas o mais impressionante, ela me falou assim: Davi, depois de uma semana que eu estava fazendo isso, o meu green card do nada chegou na minha casa, irmão. Irmão, a gente tem que parar de querer só as bênçãos de Deus. A verdade é essa, irmão. A gente, na verdade, não quer tanto assim Deus, não.
A verdade é essa, a gente não quer tanto assim ter um coração transformado não. E às vezes Deus tem que pegar a gente assim e rasgar os nossos ídolos do coração para a gente falar assim: Senhor, eu não tenho mais nada, só Tu tens as palavras de vida eterna. Eu só preciso do Senhor e nada mais. E o dia inteiro, irmãos, aqui nós já vamos terminar já. Nós estamos nesse lugar de que, como esse publicano, irmão, nós somos pecadores, 1000 vezes pecadores. Toda vez, irmão, que eu e você entramos na presença de Deus, nós não merecemos estar lá. E tem um monte de gente que fala assim: mas sabe, eu não me sinto digno. Eu não me sinto digno de ir no culto, olha o que eu acabei de fazer. Olha, eu não me sinto digno de ler a palavra, olha quem eu sou. Não, eu vou levantar essa mão que eu acabei de usar para outras coisas no culto. Eu vou realmente orar, acho que Deus não me ama, o que eu acabei de fazer, irmão. Esse publicano, ele tinha todos os defeitos, mas tem um defeito, irmão, que esse eu e você não podemos deixar de ter. Que, irmão, a gente, todos nós, somos completamente indignos mesmo. Ah não, mas eu não me sinto digno. Deixa eu te falar, eu também não sou não. Eu e você, a gente podia jejuar 40 dias seguidos, irmão, a gente não era digno de entrar na presença de Deus. A gente podia, em todos os cultos da igreja, irmão, a gente ia continuar uns miseráveis pecadores. A gente podia pegar esse microfone aqui e 1 milhão de pessoas vinham à frente aceitar Jesus. Nós continuamos sendo completamente indignos, irmãos. Mas esse erro você não pode cometer. Você é indigno mesmo, irmão. Mas como diz Timothy Keller, nós somos piores do que imaginávamos, mas somos mais amados do que sonhávamos. E é essa consciência que o miserável tem. Ele sabe dos seus erros, mas ele vai na presença de Deus para ser quebrantado, irmão. O autor de Hebreus fala assim: vamos nos aproximar com confiança do trono da graça, irmão. Sabe por que a gente não é digno de entrar na presença de Deus? Porque é graça. Graça é favor imerecido, irmão. Como a rainha Esté uma vez entrou na presença do rei sem ser convidada, e ela deveria morrer por isso, irmão. O rei estendeu o cetro e falou: não, pode me pedir o que você quiser, você não vai morrer, irmão. Todo dia nós estamos aqui, era para a gente ter morrido na presença de Deus, porque nós somos pecadores e Deus é santo. Mas Jesus está pegando o cetro da graça e falando assim: pecador, pode entrar na minha presença, porque você é meu filho, eu te salvei, eu te comprei, eu te justifiquei. Pode me pedir transformação no seu coração, que o seu pedido já está dado. Irmãos, quem tem sido você? Que tipo de busca você tem experimentado? Tem gente aqui talvez que nem tem buscado tanto a Deus. Outros caíram no lugar de ser funcionário do Senhor. Mas hoje o Senhor, Ele está mostrando para mim e para você a nossa completa e absoluta dependência dEle e de nada mais. As pessoas vão passar, o dinheiro vai passar, mas o reino dos céus é para todos